Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, o falecimento, a morte, nos leva ao espiritual. Ok. Lá, se vai onde tem mais ressonância, como funciona isso? Bom, vamos lá. É porque a pergunta foi baseada que eu falei que tem vários céus, tá? Então nós temos que entender a seguinte situação. Vamos lá, presta atenção. Nós temos níveis, então presta atenção. Eu vou colocar aqui primeiro nível, segundo nível, e vou pôr aqui um terceiro nível. Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de uma forma diferente para facilitar o entendimento. Vamos imaginar que o primeiro nível é a casa de Deus, tá? É onde Deus fica. Aqui onde Deus fica, tem um céu. É o céu A. Ok? Tem o céu A. No segundo nível, vamos falar que é onde os espíritos ficam, que seria o nosso lar. Dando referência porque para as pessoas entenderem. Aqui nesse segundo nível, eu tenho não um céu, eu tenho vários céus. Então aqui vai ser B1, B2, B3 e assim por diante. No nível Terra, vamos colocar que são vagantes, para não falar demônios. Aqui eu tenho vários céus? Não, eu tenho várias regiões. Região A, região B e região C. Vou explicar para vocês como é que funciona. Por que a morte nos leva para cada lugar? Não é bem assim. Então vamos lá. Vamos entender que você faleceu e você estava na região A. Então você estava aqui na região A quando você faleceu. Essa região A, ela é o Brasil e o estado de São Paulo e a cidade de Campinas, que é onde eu moro. Vou fazer alusão aqui, ok? Olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Se eu morri e não fui para o céu, porque aqui já é nível celestial, eu fiquei aqui como um moribundo, um egunzão aí perdido, o que acontece? Eu não vou para a região B, C ou D, eu continuo aonde eu estou. Aonde meu espírito morreu, ele fica. Se ele morreu aqui nessa cidade, lá no hospital, ele vai sair do hospital, ele vai lembrar das ruas, ele vai lembrar onde ele mora, ele vai lembrar onde é o cemitério, ele vai acompanhar o cemitério, ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai para um monte de lugar. Por isso que é batata. Morreu alguém, eu vejo o espírito da pessoa no caixão, eu falo, puta, se lascou. Essa se lascou. Quando eu vejo a pessoa falecida e não vejo o espírito dela junto com ela, é uma benção. Eu sei que ela foi embora lá para cima. Quando tá junto, eu falo, ixi, coitado, isso aí você vai dar trabalho pros filhos, vai virar um egum, vai atrasar a vida de tudo eles. Nossa Senhora! Então vamos lá. Então aqui neste caso não é uma questão de ressonância de atração, é questão de localidade. Morreu aqui, fica aqui e continua aqui. Ok? Quando não vai para cá. Se essa região B fosse o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Se essa região C fosse a China, Pequim na China, China, Pequim em China. E se fosse outro estado, região C, D, E, Z, W, e aí você põe o que você quiser, ok? Então, nesse nível não tem ressonância. Quando você está aqui,
e você pega e falece, você vai para um céu. Mas professor, qual que é a diferença dos céus que tem lá no primeiro nível dos céus? Então nós temos um céu católico ou cristão, por exemplo. Cristão. Eu posso ter um subcéu aqui dentro, divisões de cristão, evangélico, cristão católico, cristão, mas todos são cristãos. Eu posso ter um céu aqui islâmico, aonde o presidente lá é o Maomé, por exemplo, o Abraão. Eu posso ter o céu 3, que é o Buda, e assim por diante. Quando nós falecemos, nós saímos de uma situação planetária, saímos do planeta, está aqui do planeta Terra, e nós vamos para uma camada. E nessa camada é selecionada. Não é porque você é brasileiro que você vai ficar no céu brasileiro. Eu escuto muito pessoas falando isso. Ah, ele foi para o céu brasileiro. Ah, ele foi para o céu de não sei do que. Ah, ele foi para não sei o que, não sei o que lá. Moço do céu. Não façam isso, não. Mas, professor, não existe um céu? Existe um céu. Existe um céu brasileiro? Existe um céu com todas as religiões brasileiras. Então o céu brasileiro seria um céu plural? Seria um céu plural. Mas, então, como é que seria isso daí? A gente vai, mas fica em um grupo, um semigrupo dentro? Semigrupo dentro. Ele é dividido, então ele vai criando aqui divisões. Aqui fica tal e aqui fica tal, não é isso? Aí tem um céu gigante aqui que engloba todos os outros céus. Ok? Então tem isso? Tem isso. É como se fosse um planeta dentro do céu. Então cada planeta tem um país que é o país cristão, o país Buda, o país islâmico, o país celta e assim por diante. Ok? Baseado nas crenças. Mas professor, se todos são irmãos, por que são baseados nas crenças? Porque cada crença tem o seu avatar, tem o seu líder. É muito mais fácil você controlar e comandar os espíritos tendo um líder. Porque se você não tiver um líder, você não consegue fazer o que você precisa fazer. Simples assim. Então nós temos essas situações. Tá, e aqui você colocou só um céu. Por que é um céu? Porque só tem um Deus. Por isso que eu falo para vocês que nós temos que sair deste ponto, entrar como universalista aqui. Por quê? O universalismo, ele joga nós aqui no céu dos céus, no céu nível de Deus, que é onde nós não fazemos distinção de um evangélico, de um católico, de assim por diante. Porque tenta imaginar o seguinte: eu sempre tive uma crença onde tudo é do Satanás. Ah, o espiritismo é do Satanás, não sei o quê, porque só Jesus salva e tudo mais. Tem religião que fala isso, né? Muito bem. Só que 30% da população do planeta é cristã, o resto não é cristão. Então quer dizer que eu estou falando que todas as pessoas que não são cristãos, elas vão ter que ir para o inferno. É o que eles dizem. Então seria como se 70% da população tem que ir para o inferno, só por não ser cristão. Mas a separação daquele que vai na igreja, que não vai, e aí aumenta mais. Então essa é a cabecinha das pessoas, nas crenças e religiões limitantes. Na nossa crença universalista, o que nós fazemos? Nós não separamos os nossos irmãos por crença religiosa, por criação humana, porque uma religião foi criado por humano e não por Deus. Deus não criou nenhuma religião. Deus criou regras, inclusive regras que muitos dizem fazer parte de Deus e não seguem, como os 10 mandamentos, por exemplo. Tem gente que fala que segue a Bíblia, que a palavra de Deus está na Bíblia, e os 10 mandamentos ele quer jogar fora, só quer saber de outra parte, que é de Jesus. E não é bem assim. E Jesus mesmo falou, olha, vim para acrescentar e não para retirar, certo? Então, meus queridos, o que acontece? Quando nós saímos e entramos aqui, nós vemos os nossos irmãos sem distinção, sem briga.
Então nós podemos estar em harmonia, porque no céu não pode ter harmonia. Quando esse pessoal que estiver aqui conseguir entender que todos são irmãos, que tudo que ele aprendeu lá para trás não tem nada com o que a ver, que tudo se resume por amor, que é amar uns aos outros como a si, não interessa se você é macumbeiro, se você é evangélico, se você é católico, se você é judeu, se você é islâmico, muçulmano, o que ai quer. O problema é teu do que você quer. Isso daí é crendice. Porque o mais importante para a espiritualidade no seu todo significa amar uns aos outros como a si. E aí os irmãos pegam e fazem o quê? Se amarram com bombas, explodem. Pega e fala que o outro vai para o Satanás porque ele é da religião do demônio. O outro vai para não sei o quê porque não sei o que lá. E aí? Como é que faz isso daí? E no céu vai ter essas crendices? No céu, lá onde está Deus, vai falar? Deus fala assim, meu filho, eu criei tudo. Você que está separando tudo. Você que é um segregador. Eu coloquei tudo no planeta. Eu coloquei separado de cores separadas, mas isso era um teste para você. E pelo visto você não está passando no teste que eu estou te dando, de amar uns aos outros, mesmo sendo diferente de ti. Entenderam? Mais ou menos isso. Meus queridos, então a morte leva ao espiritual e lá onde vai ter ressonância? Sim, quando sai desse ponto, vem para cá ou para cá. Por isso que é importante nós estudarmos o universalismo, para que nós sejamos como Deus. Ou seja, amar todos como a criação de Deus. E não pegar e falar, eu sou uma criação especial, então eu tenho mais valor do que o outro. Tem que parar com isso daí, viu? Tem religião hebraica aí que faz isso e não é para fazer. Deus abençoe. Gostou? Compartilhe o vídeo. Não deixe de dar o seu like não, que ajuda bastante a gente. Namastê.